O programa Câmara em Debate volta a apresentar para você mais um vereador que compõe essa composição diferenciada da Câmara de Vereadores de Maceió. Ela aumentou a sua representatividade e, consequentemente, aumentou também a nossa responsabilidade em levar até você mais informações sobre quem compõe a Câmara de Vereadores. No programa de hoje, vamos conversar com João Gabriel, o Joãozinho, eleito pelo Podemos para o seu primeiro mandato. Vereador, muito obrigado pela sua presença no Câmara em Debate. E assim como fizemos com todos os vereadores, a nossa primeira pergunta é meio que para que o senhor se apresente mesmo para o nosso público telespectador. Quem é Joãozinho? Primeiramente, obrigado, Marcos, pela oportunidade. Agradeço à Câmara, os vereadores, por essa oportunidade. Joãozinho é um pai de família, acima de tudo, né, que tem 2 filhos, casado, né, formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão financeira, auditoria e controladoria, e que já passou por vários órgãos na administração, seja ela estadual e na administração municipal de Maceió. Tem um pouco uma bagagem maior, na verdade, Marcos, na parte do poder executivo. Legislativo é a minha primeira experiência. Em relação ao seu envolvimento com política, claro que possivelmente já nessas gestões ligadas a órgãos, naturalmente já lida com política, mas o que é que te motivou? Como é que ela chegou na sua vida? A minha motivação para chegar até a Câmara, na verdade, foram os 8 anos de experiência que eu tive na Prefeitura de Maceió. Fui assessor por 8 anos do ex-prefeito Rui Palmeira, né, e pude aprender bastante na prática. Uma coisa até, Marco, que eu confesso em lhe dizer, que é bem diferente, o executivo do legislativo. O executivo, posso dizer que é muito mais intenso. Você consegue ver o problema, né, e consegue, muitas das vezes, resolvê-lo. O tempo-resposta. O tempo de resposta é muito mais rápido. Né? E já no legislativo, não é que a gente não possa ter a oportunidade de resolver o problema, mas o tempo é muito mais demorado. É uma construção. É uma construção, né? Você tem que mostrar, claro, sem sombra de dúvida, os 8 anos de experiência que eu tive na prefeitura me ajuda bastante, né? De saber no momento, na hora que eu tenho que cobrar, eu sei a quem cobrar, né? Eu sei o que de fato tem um bom senso, o que é que pode ou o que não pode ser resolvido. Eu tenho, graças a Deus, esse bom senso. E é isso, a experiência nesses últimos 8 anos me fez levar, né, chegar até a Câmara aqui e poder dar a minha contribuição aos maceioenses, nesses 4 anos de mandato. Quais as bandeiras que o senhor traz para a Câmara de Maceió? Marcos, eu tenho hoje uma ligação muito grande com o trade turístico, então uma das minhas bandeiras, sem sombra de dúvida, é o turismo. Né? O turismo, eu não tenho dúvida que é um dos grandes empregadores no nosso estado. Né? Eu acho que a gente tem muito ainda a avançar. Né? Quando eu tive esses 8 anos na prefeitura, eu pude ser o gerente da Orla. Né? Então, a gente pôde avançar bastante no tocante à questão do turismo. Outra bandeira que, sem sombra de dúvida, eu vou carregar aqui é a questão das grotas. Eu tenho andado muito nas grotas, conseguido levar algumas coisas, né, de benfeitoria e melhorias para essas grotas. Então, assim, graças a Deus, também questão de esporte. E a outra bandeira que eu acho que é muito importante e tenho sido muito incisivo no meu mandato é a questão da saúde. Que a gente sabe que a saúde é um problema no nosso país, não é só em Alagoas e em Maceió, é a nível nacional. Então, eu quero dar minha contribuição, né, também com relação à saúde, poder apontar onde estão as falhas. E não é só fazer aquela questão de mostrar onde está o problema, não, também mostrar onde está a solução também. O senhor teve a oportunidade justamente de conhecer a máquina em funcionamento, o senhor falou aí desse envolvimento com o executivo e citou já algumas áreas. Esse aprendizado com o convívio, o contato dessa realidade, também está lhe auxiliando nesse momento como parlamentar? Tá sem sombra de dúvida. Assim, os equipamentos do município eu conheço como um todo, não conheço tudo, mas posso dizer que tenho um bom conhecimento, seja na saúde, seja nos equipamentos da educação. Né? Eu pude ver os avanços, sei quais são as deficiências ainda que existem. Então, sem sombra de dúvida, essa experiência aí está me ajudando bastante. Se a gente pudesse delimitar o que foi o primeiro semestre, né, do seu mandato, o que é que o senhor destacaria? Rapaz,
uma coisa que eu posso dizer que foi muito boa, agora já já no final, né, do primeiro semestre, foi a Comissão Especial de Acompanhamento de Obras de Saneamento. Eu acho que é uma comissão que está tendo uma visibilidade muito boa. A gente já conseguiu, Marcos, já trazer algumas melhorias, né? A gente pôde apontar o problema, mas também a gente, quanto comissão, foi buscar acabar com esse jogo de empurra. Não, peraí, se tem um problema, vamos ver de quem é, né? E identificar e ir lá procurar a solução. Já estamos passando já por um processo agora já de melhorias das legislações, que não adianta você ter uma legislação que ela, de fato, lá na ponta, ela não seja exequível, né? Não tenha resolutividade. Então isso a gente já chegou a esse ponto já da comissão. Essa é a maior descoberta, essa falta de comunicação, porque em alguns momentos eu acompanho o trabalho da comissão e a repercussão em plenário, e vocês colocam muito claramente que os órgãos não se comunicavam? Não se comunicava, né? E o mais grave, você tinha legislações, mas que lá na ponta ela não tinha resolutividade, né? Tinha um órgão que era para fiscalizar, mas esse órgão ele não tinha a figura do agente fiscalizador. Então é isso, essas modificações que é muito importante a casa fazer, né? Claro, em conjunto, eu destaco aqui até o trabalho de todos os vereadores da comissão, né? Mas é muito complicado você ter uma legislação que lá na ponta ela não funciona. E a gente pode identificar outras coisas, a falta, como você falou, a falta de comunicação às vezes entre os órgãos. Isso não pode acontecer nesse momento agora, a gente tem que ter, né, uma união. Claro que a gente sempre deixou bem claro, a gente da comissão e até os outros vereadores, a gente não é contra o saneamento básico, muito pelo contrário. Agora que ela chegue, né, as obras quando chegam nos bairros, que ela chegue e que a gente possa minimizar esses problemas. Não pode, Marcos. Agora, recentemente a gente foi no Benedito Bentes e está lá uma rua que já era pavimentada e está há 30 dias. Eu passei lá, se eu não tivesse passado nessa rua há um tempo atrás, eu achava que ela era de barro, mas não era de barro, já era pavimentada e hoje está toda no barro. E está lá o comerciante há 30 dias, com o trecho do comércio dele totalmente inviabilizado, né? Então, afeta o comércio, afeta a população, a trafegabilidade dos veículos, né? Que a gente tem hoje situações que, em frente a hospitais, já se passaram mais de 30 dias, né? Então isso não pode acontecer, de fato, mas a gente já teve diversos avanços, já conseguimos, através da comissão, a gente sensibilizou que fosse recapeado alguns corredores de transporte. Então isso é muito bacana a gente ver esse trabalho, né, que a gente lá na ponta tem cobrado e está vendo o resultado. Mas fora a comissão, tem outras coisas também que eu posso dizer que eu estou gostando no mandato. A parte de fiscalização, que eu digo sempre, Marcos, a principal função do vereador é a de fiscalizar. É muito importante, é sim a de propor leis, sem sombra de dúvida, mas a de fiscalizar é o principal. O trabalho da comissão ele coincide com um momento de transição da Casal para a BRK, que tem responsabilidade em parte dessas obras, já que alguns dos convênios que estão estão operando na cidade para a realização das obras foram firmados pela Casal. Como é que vocês conseguiram fazer com que dentro desse sistema tão complexo, já que isso foi revelado numa audiência pública, fazer com que eles se alinhem em torno de uma causa única, que seria essa da boa prestação de serviço? Com menos transtorno, né, que é o grande desafio. Isso, claro. O interessante é que você tem aí a BRK, que é uma empresa grande, né, uma multinacional, né, e que já tem uma percepção totalmente diferente da Casal. Então isso já facilitou bastante, né? Hoje a própria BRK ela absorve essas demandas, porque para você entender, Marcos, até a gente passou um tempo para poder visitar esses órgãos, para poder entender como é. Aprender. O que de fato é, né, a responsabilidade de cada um. Que a gente tem aqui Sanama, Sanema, BRK, a própria Casal em si ainda atua, Marcos, que a gente fique bem claro aqui para os telespectadores. A Casal, ela agora só vai apenas fazer a parte de extração de água, ou seja, a Casal continua. A Casal, ela vende a água para a BRK, né? E a BRK, a função dela é de fazer
a parte de ampliação do sistema, trocar a tubulação, seja ele de saneamento, como o próprio também tubulação de água. E já a Sanema é uma empresa, né, que são coisas diferentes, é uma PPP, porém é uma empresa que vai vir fazer o serviço aqui na Pitanguinha, Gruta, Canaã, uma parte do Santa Maria e uma parte do Pinheiro, que não foi afetada, né, pelaquela questão da Braskem, e ela vai fazer o serviço e posterior, o sistema rodando, ela entrega a BRK para a BRK operar. Já a Sanama não, é uma PPP diferente. Ela vai fazer na parte alta da cidade, ali cidade universitária, né, Benedito Bentes, ela vai fazer a implantação, o sistema vai rodar e ela vai atuar por 35 anos. Ou seja, a Sanama a gente vai conviver com ela aqui por 35 anos. Da mesma forma a BRK. A BRK ela tem um plano para, em 6 anos, atender 100% do saneamento da cidade, né? E ela vai operar por 35 anos. Ou seja, hoje a BRK ela recebe todas essas informações e quando qualquer tipo de problema da Sanema, ela repassa para a Sanema. Elas já estão informatizadas ao ponto de qualquer demanda a BRK absorve e já redistribui para os órgãos competentes. A comissão especial ela foi a campo, trouxe as empresas para a Câmara. Hoje vocês compreendem como é a perspectiva de funcionamento do sistema, mas e a população? Como é que a população reagiu a essa intervenção da Câmara por meio da comissão especial? Graças a Deus tem reagido muito bem, né? Como eu tinha falado agora, recentemente a gente fez, logo no início a gente fez algumas fiscalizações e agora recentemente, após 2 meses, a gente voltou para ver se de fato tinha sido evoluído algumas coisas que a gente havia cobrado. De fato, algumas coisas evoluiu, já outras não, né? A população tem elogiado o trabalho da Câmara, né? Mas assim, como é que eu posso falar? A palavra da palavra. As cobranças, né, são as mesmas. Pelas redes sociais. Pelas redes sociais, presencialmente, quando o vereador vai na comunidade, né? E a gente vai continuar cobrando. Inclusive, a gente, por parte da comissão e junto com os vereadores, a gente está informando os órgãos fiscalizadores, a ASAL, a ACE, né, para que de fato se atue. Inclusive, já teve, da própria comissão, uma visita junto com a ASAL e já algumas empresas já foram notificadas. Que é justamente as agências reguladoras que representam você, cidadão, e foi a provocação aí da atuação da Câmara que de algum modo fez com que os órgãos pudessem fazer com que isso viesse a ocorrer. E vale salientar até, Marcos, que a gente, até como parlamentar que conhece mais um pouco, às vezes a gente olha para um órgão fiscalizador e acha que ele, por exemplo, da ASAL, né? A gente tinha um conhecimento, achava só que a ASAL atuava na parte de transporte, mas não. A ASAL ela tem uma abrangência muito maior na parte de saneamento, né? Na parte de fiscalização da água, abastecimento de água, né? Então ela tem um leque muito maior. E aí eu faço também uma cobrança. A ASAL hoje, ela já meio que se preparou, né, para esse novo momento. E é uma cobrança que a gente vai fazer também para que o município, através da ACE, que é a sua agência reguladora, ela também possa, né, ampliar esses trabalhos, né, capacitar maior essas equipes, para que o município também possa ser esse fiscalizador. Então, de algum modo, o que era, em princípio, apenas uma ação com característica parlamentar, passou a ser quase uma ação executiva, né? Porque jogou luz sobre os órgãos propriamente ditos. Vereador, é possível falar em prazos para acabar ou conclusão das obras de saneamento? O que é que os contratos dizem sobre isso? Vai até 2022, 2023? O que é que está na prática, o que é que vai ocorrer? Como eu havia falado, Marcos, prazo a gente não pode estabelecer, porque, como eu disse, a BRK, ela, claro, sim, tem prazo, a BRK, né, ela tem 6 anos para universalizar nessa parte de saneamento aqui em Maceió. Na então, capital. Se tem um prazo, claro, então, ou seja, a gente vai conviver esses 6 anos com esse problema, então é um problema, claro que foi bom nesse momento agora, coincidentemente a BRK está entrando, que ela já vai se adaptar, né, a esse tipo de cobrança. Mas assim, a Sanema, ela tem prazo, acho que até ano que vem para finalizar todas as obras, né? Mesma coisa é a Sanama, mas ela termina de fazer a instalação
e vai começar a operar. E ainda continua por mais de 30 anos aqui operando na cidade de Maceió. O inverno foi mais rigoroso. De algum modo afetou o cronograma dessas empresas? Isso foi passado para vocês de algum modo? Afetou sim. A gente pôde verificar, a exemplo desse que eu toquei anteriormente, no Benedito Bentes, tem 30 dias essa obra lá e, de fato, como eu havia falado, para quem não conhece a rua, achava que a rua era uma rua de barro, que tinha sido feito de saneamento, mas não, já era uma rua calçada. Prejudicou, a gente teve no Estáquio Gomes também, do mesmo jeito, tá lá os serviços, a gente vai cobrar, mas sem sombra de dúvida, a gente espera que agora, nesse segundo semestre agora, né, a gente possa ter um avanço, né, nesses locais que foram prejudicados, já que a quadra chuvosa vai passar, né? Vereador Joãozinho, falando um pouco sobre política, o senhor é do Podemos. Podemos não é um partido da base aliada do prefeito JHC. Como é que o senhor acha que deve ser a sua atuação e como o partido pode contribuir com o debate político? O Podemos, ele sempre esteve aberto a diálogo, não tem dificuldade nenhuma. De fato, a gente tem um posicionamento, né? Eu costumo dizer, Marcos, que eu posso falar por mim, né? A gente não pode falar, apesar de ter outros parlamentares, mas são bons parlamentares, o Podemos tem um bom quadro, né? Tem o vereador Eduardo Canuto, que foi 6 anos líder do governo da gestão anterior, meu amigo. O vereador Kelmani, né, que está afastado, fazendo um brilhante trabalho na CEPREV, e agora quem assumiu também no lugar do vereador Kelmani, o Alan também, que está fazendo um bom trabalho. Mas a gente sempre está aberto ao diálogo, não tem dificuldade nenhuma. Eu posso falar por mim no meu mandato. Sempre deixei claro, quando a prefeitura fizer algo bom, eu vou vir elogiar. Eu acho que não estou aqui para fazer um mandato radical, de hipótese alguma, mas estou para contribuir, acima de tudo, para o povo de Maceió, os 3.642 votos que obtive, né? E até quem também não votou em mim, que, né, posteriormente pode votar, que tem um crédito, tá confiando em mim nesse mandato. Então vou continuar fazendo esse trabalho, né, de fiscalizar, de cobrar quando tiver que ser cobrado, de elogiar quando tiver de ser elogiado. E esse é o trabalho do Podemos, um partido novo, né, um partido sem ideologia, né, que eu costumo sempre destaco isso, né? A gente tem várias correntes aqui na Câmara, respeito a todos, né, mas tenho meus posicionamentos políticos. Quando eu acho que devo apoiar aquilo, pode ter certeza que um dia que eu disser assim, eu apoio isso, não tem quem me convença, né? Apoio. Palavra dada, não volta atrás. Na eleição para o primeiro biênio da Casa, que ainda não se encerrou, houve uma divisão, 2 candidaturas, e houve a antecipação desse processo e o presidente reeleito Galba Neto conseguiu ampla maioria histórica aqui na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor avalia esse momento político após 6 meses já da posse como vereador? Mas, Marcos, com relação ao ambiente da Câmara, é um ambiente muito bom, não tenho o que falar, né? Pela mesa diretora, eu sou extremamente respeitado, já coloquei diversas vezes, até na própria tribuna. Até o momento, não tenho que me desabone a conduta do presidente, muito pelo contrário. Já elogiei diversas vezes. Não tenho projetos aqui, Marcos, segurados. A gente não vê aquela questão de engavetamento de projeto de lei, de proposta, de jeito algum. Tudo que eu coloco em pauta é aprovado, né? É colocado pela mesa em votação. Então, assim, é um momento... A gente, apesar de ter tido uma divisão lá atrás, eu sempre deixei muito claro para o presidente que não é nada contra a pessoa do presidente. Era um grupo que eu fazia e costumo dizer, e aprendi na política, que palavra de homem, meu amigo, acaba quando dá a palavra tem que cumprir. Eu havia tido uma palavra com um grupo lá atrás e nada me faz voltar atrás. E da mesma forma, quando foi agora na segunda eleição do presidente, né, não havia mais esse grupo que eu fazia parte e declarei meu apoio, né, até pelas convicções que tinha e já experiência que havia passado durante esses primeiros meses aqui na Câmara, né? Experiências boas, nunca fui tolhido a minha fala pela mesa diretora ou pelo presidente. Então, nesse momento, eu não tenho o que reclamar da condução da presidência da Casa. Está conseguindo trabalhar com tranquilidade. Trabalhando com independência, né? Tranquilidade. Vereador, o que é que o senhor poderia destacar de algum projeto já apresentado no primeiro semestre ou que seja estratégico do seu mandato para esse segundo momento da Casa? Como eu lhe disse, eu tenho alguns projetos apresentados
que estão em trâmite ainda. Eu apresentei o recibo único, ou seja, para o município de Maceió, para a prestadora de serviço, para a gente não estar guardando aquela quantidade, Marco, de papel em casa, que a gente hoje tem que ter uma responsabilidade ambiental, né, para que todo mês de abril do ano subsequente, as prestadoras de serviço, né, seja ela particular ou pública no próprio município, vamos dar exemplo, você é ambulante, vamos dar exemplo, você tem que guardar aquelas taxas. Não, que o município possa lhe dar um recibo único de quitação e você não precisa ficar guardando aqueles documentos todos em casa, né? Você guarda só a quitação, né? Apresentei utilidade pública para algumas entidades, hoje mesmo está sendo votado em segunda discussão para uma entidade que faz um trabalho lindo lá no Paulo Bandeira, que é uma associação que cuida de crianças com microcefalia, né? Ou seja, você vai dar a vara para essas entidades pescar na hora que você concede uma utilidade pública, que é uma coisa muito importante que um vereador pode conceder, né? E lá na frente você puder conceder uma emenda parlamentar. É a ONG Família de Anjos? Família de Anjos, né? Tem hoje, só de Maceió, 70 crianças. Hoje tem 50 crianças que fazem trabalho de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Elas lindo. Assistem as crianças que foram vítimas do Zika vírus, né? Aquele justamente. E é uma das cobranças até que eu tenho feito muito incisivamente aqui na Câmara. A questão desse combate ao mosquito, né? A gente sabe que tem sim a sua responsabilidade do poder público, mas a sociedade também tem que ter um pouco de responsabilidade, né? E fazer a sua parte, né? Não deixar pneus, locais que possam acumular água, né? A gente também, como sociedade, também tem a sua responsabilidade. O senhor teve a oportunidade, como colocou no início, de integrar a gestão executiva do ex-prefeito Rui Palmeira. Naturalmente, uma gestão se constrói a partir também da discussão do orçamento. E o segundo semestre na Câmara, essa pauta vai, obviamente, ser dominada. Como é que o senhor pretende contribuir, já que o senhor tem boa formação também nessa área de finanças? Marcos, como marinheiro de primeira viagem, era uma coisa que eu também não mexia muito na parte da prefeitura, né? A gente está agora em processo da LDO, né? Estou estudando bastante porque não era uma coisa do meu conhecimento, né? Vou apresentar assim algumas emendas à questão da LDO e algumas coisas que eu entendo que é importante para essa nova gestão, né? Inclusive até que foi pautado no próprio plano de governo do atual prefeito, vou pautar. E a parte do orçamento, como é uma coisa posterior, eu vou também junto com a minha equipe estudar melhor para que de uma forma, eu não posso fazer um juízo de valor agora e dizer que vou aumentar isso, aquilo, né? Vou deixar após a LDO fazer esse estudo melhor e ver o que é que a gente vai poder contribuir como vereador, né? Escutando também as entidades, né? Os próprios vereadores mais experientes, que eu acho que é importante, né? A gente não é sabedor de tudo, aqui todos os dias eu aprendo, todos os dias, e na rua nem se fala, é aí que você de fato aprende mesmo. A construção do plano diretor também deve ser uma realidade já para o segundo semestre. E ela é muito mais intensa porque acaba representando o planejamento do futuro da cidade. Mobilidade, por exemplo, o senhor está vivendo essa realidade com a Comissão de Saneamento, é algo que, quando é afetado, prejudica, consequentemente, o movimento das cidades. O senhor também está se preparando para essa discussão? Estou sim, inclusive já havia solicitado à Prefeitura a minuta, mas eu acho que ainda está em construção, ainda não foi me enviado, né? Eu faço parte, Marco, da Comissão de Assuntos Urbanos, que com certeza é a comissão que vai tratar melhor esse assunto, né? A comissão, talvez a principal comissão que vai tratar sobre o plano diretor, e eu quero conhecer um pouco o plano diretor, né? O que é que a gestão anterior pretende, né? Escutar o setor, né? Também todos os setores, né? Para a gente ter um bom senso, como eu posso dizer, né? Escutar o setor imobiliário, escutar a sociedade também e, sem sombra de dúvida, acho que nesse momento, talvez esse ano seja um dos principais projetos de lei que possa vir para essa casa. Quando se fala muito em habitação, vereador, o foco está na expansão da cidade para a parte alta, né? Não à toa, está sempre sendo inaugurados novos conjuntos habitacionais naquela região. Por outro lado, o centro de Maceió tem muitos prédios públicos, não sei quantificá-los dos municipais, mas federais, alguns aí, inclusive abandonados.
não há como pensar numa estratégia para que esses prédios sejam ocupados de forma para se tornar moradias, ou pelo menos, né, de algum modo, revitalizar o centro, como aconteceu em grandes capitais como São Paulo? Marcos, eu acho que essa é a tendência, porque como você mesmo falou, a gente está crescendo, expandindo para a parte alta da cidade, mas só que os equipamentos públicos ele não acompanha, né? E diga-se de passagem, não é uma coisa fácil. É até fácil você construir uma escola, uma creche, um posto de saúde, um CRAS. O problema é você equipá-los, né? E quando eu falo equipar é de recursos humanos, que você tem que ter concurso, tem que ter uma terceirizada. Então nada mais justo que a gente possa, nesse momento agora, fazer essa discussão e trazer para esses locais, como você falou aqui, do centro, não só o centro, o Jaraguá mesmo, que é um ponto turístico importante, e de repente a gente trazer habitações para esses locais, porque já detém uma infraestrutura ao seu redor, né? A gente vai tratar aí emprego, renda, já vai ter vários equipamentos públicos ao redor, então acho que não tenho dúvida que vai ter esse papel importante da Comissão de Assuntos Urbanos de tratar isso no plano diretor. Um detalhe importante é que o senhor teve a oportunidade de participar da última gestão no Executivo e está agora vendo a visão da atual gestão sob o ponto de vista do Legislativo. Mas uma coisa foi comum nesse período, que foi a realidade da pandemia. Como é que o senhor viu o início, né, do combate dela no município e está acompanhando na atual gestão? No início eu pude participar, né, e eu costumo dizer que você, para ser gestor público, Marco, você tem que ter coragem. Você não pode ficar em cima do muro. E às vezes você tem que se posicionar, e às vezes a população fica contra você, fica às vezes a favor, e é natural. Você, como gestor público, você tem que ter posicionamento. E a gente pegou no início da pandemia, você deve ter lembrado, a gente uma ação que foi um pouco forte, que repercutiu mediaticamente, foi o fechamento da orla, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu participei desse fechamento, né, como gestor público na época que estava na prefeitura, né, e foi aquele momento que você precisava agir, que a gente não conhecia o que era o vírus, era muito recente, né? Essa ideia que está sendo utilizada agora, que é o drive-thru, eu tenho o prazer que foi eu, junto com o prefeito do Rio Palmeira, que adotou, junto com o secretário José Tomás de Novo. Muita gente, rapaz, isso não vai dar certo, eu digo, vamos tentar. Que não dá certo, a gente volta atrás, não tem dificuldade nenhuma. E assim foi feito no shopping, a gente fez a parceria com o shopping muito agradável, quis participar da parceria e foi feito, não é à toa que está dando resolutividade agora na questão da vacinação do Covid. Que aqui eu até faço um elogio, não tem dificuldade nenhuma. A gestão está fazendo um bom trabalho com relação à questão de vacinação, né? E é esse o trabalho de parlamentar. Quando tiver de elogiar, vai ter que elogiar. Na hora que tiver de cobrar, vai ter que ser cobrado. Vereador Joãozinho, do Podemos, queria agradecer sua presença no programa Câmara em Debate, dizer para você que esse é o nosso objetivo, apresentar para toda a sociedade o novo perfil da Câmara de Vereadores. Fique atento ao próximo Câmara em Debate, quando nós voltaremos a nos encontrar.